O Senhor havia orientado claramente a Adão e Eva quais seriam os resultados de desobedecer a Deus. Quais seriam os resultados de não passar na prova de fidelidade que Deus tinha proposto. O Senhor disse: certamente morrerás. Veja agora o que diz o profeta Ezequiel, no seu livro, no capítulo 18, nos versos 14, ou melhor, dos versos 4 até 20, nós encontramos o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. Essa mesma tradução, esse mesmo verso, em outras versões está escrito assim: aquele que pecar morrerá. Outra diz assim: a pessoa que pecar morrerá. Portanto, irmãos, veja, alma, aquele ou a pessoa representam um ser vivente, representam a pessoa humana. E diz assim: quando pecar, vai morrer. Ora, irmãos, estamos sujeitos à morte. Por quê? Porque o pecado é o afastamento de Deus e Deus é o doador da vida. Por isso, irmãos, que o Senhor havia dito: você certamente vai morrer. Porque o pecado, a desobediência, nos afasta de Deus. E ao nos afastar de Deus, o doador da vida, faz com que nós estejamos sujeitos à morte, faz com que fatalmente nós morramos. Veja, irmãos, não existe uma alma imortal. Em nenhum momento na Bíblia, irmãos, existe uma afirmação de que há uma alma imortal. Mas a Bíblia diz que por causa do pecado nós vamos morrer. Veja, por favor, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, irmãos. Todos nós pecamos, portanto, todos estamos sujeitos à morte. Ainda o apóstolo Paulo falando sobre o pecado e sobre a morte, no capítulo 6, no verso 23, ele diz: pois o salário do pecado é a morte. O que é o salário, irmãos? Salário é o pagamento. Salário é a paga natural, é a retribuição natural por conta de um trabalho feito. E Paulo está usando esta figura, a figura de um salário, dizendo assim: o pagamento natural do pecado é a morte. A atribuição natural do pecado é a morte. Os seres humanos, irmãos, e os animais, a Bíblia diz, estão sujeitos à mesma morte. Veja como vimos ontem: o Senhor criou animais e deu fôlego, criou do pó e deu fôlego, criou o ser humano a partir do pó e deu fôlego. Este fôlego, irmãos, que é a vida que Deus dá, é igual para os animais e é igual para os homens, independentemente do caráter ético da vida dos homens. Mas a vida física, a vida biológica de homens e animais é igual. Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 e 20. Veja lá o que encontramos. Porque o que sucede ao filho dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Veja, irmãos, está dizendo que a morte faz com que nós voltemos ao pó, assim como os animais voltam ao pó. Não está dizendo de uma alma destacada do corpo físico que agora fica vivendo ou que reencarne. Todos voltamos a pó. Mas isso é por conta do pecado, irmãos. Nós voltamos ao pó por conta do pecado, por conta da paga natural do pecado, o salário do pecado. Mas qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus para com seus filhos? Tá, estamos sujeitos à morte, mas será que é isso que Deus quer para os seus filhos? Será que o Senhor Deus criou seus filhos para a morte? Veja, por favor, João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras do Senhor Jesus Cristo, irmãos.
Ele está dizendo que vai nos ressuscitar no último dia, ou seja, na sua volta. E ele está dizendo qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, crer no seu nome, confessar o seu nome, obedecê-lo, aquele que fizer dessa forma, terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei, foi o que o Senhor Jesus disse. Ora, se o Senhor Jesus disse que vai ressuscitar, isso quer dizer que está morto. Não quer dizer que está vivo eternamente, senão não precisaria ressuscitar. Para ter vida eterna, é necessário ser ressuscitado. Não há vida eterna sem a ressurreição. Portanto, não existe, irmãos, uma condição de alma imortal anterior à volta de Jesus, como diz o verso aqui que o seu próprio Senhor Jesus disse, no último dia. No último dia, quando o Senhor Jesus voltar, aí é que ele vai atribuir a imortalidade àqueles que viram o Filho, aqueles que viram a Jesus, isso quer dizer, viram e obedeceram ao Senhor Jesus, aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus. Aí então, irmãos, as almas que pecaram e que deveriam morrer, ter morte eterna, vão ter vida eterna. Vida eterna por conta da expiação do sacrifício do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos ver ao Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, obedecer ao Senhor Jesus, testemunhar sobre o Senhor Jesus e aguardarmos, se estivermos vivos, aguardarmos a ressurreição em vida. Mas se descansarmos, se morrermos, sabendo que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Deus abençoe a cada um de nós.